Tudo, irmão, nos mostra que Cristo já volta. E tem muita gente desapercebida, porque não estão sendo instruídos. Estão sendo instruídos nas igrejas a muitas coisas. Avivamento, culto da vitória, culto do empresário. Vamos fazer o culto dos pobres, vamos. Não tem não aí na igreja. Tem culto dos pobres não. Só tem dos empresários. Pastor, vamos fazer o culto dos pobres? Talvez encha mais do que os empresários, né? Tem muito necessitado. Então, olha. Quando é que Jesus voltará? Será de noite ou pelo dia? Ansioso eu estou a esperar, pois eu quero com Cristo morar. Já estou vendo meu Jesus se aproximando, todos os sinais estão cumpridos, ó Salvador. Sempre ao teu lado quero estar, mestre querido, por toda a vida irei morar no lindo céu, por toda a vida. Aqui não é nada por toda a vida, não. Não é para nada, aqui é para sempre. Meus amados irmãos, o fato de Deus estar conosco não implica dizer que você não vai adoecer, não implica dizer que você não vai ser assaltado, não implica dizer que você não vai morrer num acidente de carro. O fato de você estar com Ele significa que tanto na vida como na morte, Ele está com você. Isso não nos garante dizer que nós não vamos ser atribulados. Não se deixe enganar. Somos tudo, a Bíblia diz que tudo sucede ao justo como ao ímpio. Mas 2 Pedro capítulo 3 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se desfarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Aí vamos para o 16, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais a vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Aleluia. Meus amados irmãos, o mundo tem um ditado que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Deus não tarda. Nem se adianta. Nem faz na hora que você quer. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Olha, irmão, você sabe o que quer dizer plenitude? É o tempo exato de Deus. Ele não nasceu fora de tempo, nem além do tempo. Na plenitude dos tempos. Quantos anos levou para Jesus nascer? Para
trazer o seu reino. O reino de Deus está na terra. Porque o reino de Deus está no meio de vós. Mas existe o reino eterno. Ele veio trazendo salvação a todos os homens. E ela é de graça. Ele veio, abriu a porta. E o que preciso para ser salvo? Um abraço, irmão Milton Maranhão. O que preciso para ser salvo? Entrar pela porta. Não é pela religiosidade. Se converter, ser gerado pelo Espírito Santo, irmão. Religião não gera vida. Teologia não gera vida. O que gera vida é o Espírito Santo. Quando ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. É através da palavra. Essa palavra, o mundo foi criado pela palavra. E haja luz. A palavra de Deus, haja luz e houve luz. Haja trevas e houve trevas. Mas o homem não foi criado pela palavra. O homem foi criado pelas mãos de Deus. Pelas mãos. Aí ele soprou, deu sopro de vida, deu espírito, deu sabedoria. Tudo que nós temos não é obra nossa, é dele. O Senhor não retarda a sua promessa. Qual é a promessa? Eu vou, mas voltarei. E vos levarei para mim mesmo. O que é que tu está esperando deste mundo? Agora é só vitória, agora é só vitória. Não tem vitória se não tiver luta. Não existe experiência se não tiver tribulação. Ninguém adquire experiência se não passar pela tribulação. A tribulação na vida do crente não é para matar, nem o deserto. Muitas das vezes Deus nos leva para o deserto para corrigir. Outras vezes a gente vai por atitudes erradas. Por atitudes tomadas de qualquer jeito, acabamos indo para o deserto. E deserto é a melhor faculdade do crente, irmão. Deserto? Se o crente não aprender no deserto, não aprende a vida abundante. Olha, quando o senhor está num bem bom, toda vez que você está sem guerra, você relaxa e o inimigo entra sorrateiramente, bem devagarzinho. Precisamos estar em guerra todo santo dia, irmão. Nós, crentes, precisamos estar em guerra contra o nosso eu, contra as nossas vontades, contra a velha natureza. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, nem falha. Ele não se adianta. O relógio dele não é igual ao dos homens. Tem relógio que atrasa, tem relógio que adianta. Mas as promessas de Deus é no tempo dele, não é no meu, não é no seu. E o meu tempo não é o tempo de Deus, nem o seu também. Então a gente precisa aprender a aguardar em silêncio a salvação, sem murmuração, aguardar o dia que Ele há de nos chamar, quer na vida, quer na morte, nós iremos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo. A longanimidade de Deus não tem limite. A longanimidade de Deus é tremenda. Ele tem sido longânimo. Deus tem suportado essa raça humana miserável, que o despreza, que não honra. Honra a religião, mas não honra o seu Deus. O mundo vai de mal a pior. E estão falando coisas boas para você, estão lhe enganando. As Escrituras dizem que nos últimos dias seriam tenebrosos. Muitos apostatarão da fé. Procurarão doutrinas de demônios que lhe agradem. Igrejas que lhe agradem. Mas o Evangelho não é para agradar ninguém. O Evangelho é para transformar. É para gerar vida. E vida em Deus. Na graça de Deus. Falam do Espírito Santo, mas não conhecem o Espírito Santo. Falar é uma coisa, conhecer é outra. É longânimo para conosco. Não, olha, alguém diz assim que em tudo Deus tem um propósito. E não, irmão. Não é uma regra, não é uma regra. Deus não tem propósito na morte do ímpio, não. Porque aqui está dizendo assim, ó.
não querendo que alguns se percam, senão que todos, não é alguns não, senão que todos venham a arrepender-se. O segredo é arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos, disse João Batista, raça de víboras. O discurso de João Batista era duro, mas não, o evangelho não é para agradar, irmão. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Ei, deixa a tua religião e me segue, não. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se a tua religião não muda a tua vida, e nenhuma religião muda a vida de ninguém, o que muda é a palavra ungida, a palavra poderosa de Deus. Não é a minha, não é a tua, é a de Deus. E quando a pessoa ouve a palavra divina do alto, ele sente Deus falar com ele e ele se converte na hora. Ele aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E a vida dele muda. Os olhos se abrem e ele começa a enxergar quanta besteira eu fiz na minha vida. Hoje eu sou um salvo, lavado no sangue do Cordeiro. Não querendo que nenhum se perca, mas que todos, ricos, pobres, negros, brancos, amarelos, encarnados, vermelho, arrependa-se. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser, irmão? Que tipo de pessoa nós precisamos ser? Diferente do mundo, não é parecido. Não é para agradar o mundo. Anarriê, Lavantu. Não tem quadrilha na igreja, não tem, não. Não tem carnaval, não. Carnalidade também não, irmão. A igreja de Cristo é diferente. Ela não se contamina. A igreja de Cristo, o homem de Deus, procura andar nos passos. O que faria Jesus nos meus passos? Será que ele faria aquilo que eu faço? O que faria Jesus nos meus passos? É uma reflexão. Será que ele tem andado do meu lado por onde eu estou andando? O que eu estou pensando, querendo, desejando, será que ele está aprovando? Que pessoas vos convém, irmão? Cada um pessoal. Olha, a comunhão de Deus não é um grupo, é pessoal. A sua mulher e a sua comunhão com a sua mulher, a sua intimidade com a sua mulher é você e ela. Não tem outro, um terceiro não. Então, a intimidade com Deus é pessoal. Cada um tem a sua. Como é que está a minha? Como é que está a sua? Que pessoas devemos ser? Devemos ser diferentes do mundo. Não copiar o mundo. Não copiar o mundo. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu. A terra vai se renovar. Não. Os testemunhos de Jeová, aqui vai ser um paraíso. Vai não, você está enganado. Novos céus é uma coisa nova. Não é uma coisa que já existia e se renovou. É uma coisa que não existia. Nova é uma coisa que não existia. É um novo céu, nova terra. É uma linguagem. Vamos andar. No céu não tem nada material. É uma linguagem de figura. Novo céu e nova terra. Ou seja, o lugar onde nós iremos habitar é novo. É novo. A terra ela é velha. Então não será a terra, ela não será renovada. É o novo céu, nova terra, em que habita a justiça de Deus. Enquanto houver carne, irmão, não haverá justiça. Enquanto nós estivermos nessa matéria aqui, a nossa justiça é como trapo de imundícia. A gente quer pagar o mal com o mal. Por isso que a Bíblia diz, ireis e não pequeis. Não vos deixais, porque a ira do homem não prevalece. A justiça de Deus, a nossa ira é cruel, viu? Então, pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados. Cada um. Você não vai levar sua mulher para o céu, nem ela vai levar você, não. Então, procuremos em todas as formas, de todos os jeitos, agradar aquele que nós havemos de prestar conta. Então procurar, irmão, não para agradar a pastor, a fulano, a ciclano, é pessoal, procura agradar
Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados, santos, irrepreensíveis. Paulo diz assim: se porventura estivermos vestidos, ele não nos ache nu. Que diante dos homens talvez a gente esteja vestido, mas diante de Deus, que é o mais importante, como é que nós estamos? Estamos só de camisa, só de bermuda, só de calção, só de shortinho, né? Então, pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejam achados, imaculados e irrepreensíveis. Para encerrar aqui, irmão, antes, 18, antes crescei na graça, a graça que nos foi revelada através de Cristo Jesus, na graça, no conhecimento do alto. Não é conhecimento humano, irmão, porque o conhecimento humano engana, tem enganado muitos crentes. A revelação da palavra vem do alto, não é do homem. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, conhecimento dele. Quer sabedoria, peça a ele que ele dá e não lança em rosto. Precisamos buscar a revelação da palavra que vem do alto. A ele seja dada, a ele não é você. Aí eu sou o cara, o pregador e tal. A ele seja dada a honra, a glória de eternidade a eternidade. Amém.